Olá pessoal, estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas videoaulas. Essa será a nossa videoaula da parte 2 do módulo 4, na qual abordaremos alguns conceitos relacionados ao sistema digestório, que também é chamado de sistema digestivo. Deixa eu só reduzir a tela e bora lá. Então, de início, faremos aqui uma discussão sobre o conceito desse sistema, bem como as funções que o mesmo irá desempenhar no nosso corpo. O sistema digestório ele é formado por órgãos que formam um canal alimentar, encontrando-se também órgãos acessórios. Então, só é a gente imaginar o sistema digestório ele como se fosse um tubo, um canal contínuo, na qual tem outros órgãos ali junto dele, certo? Que irão desempenhar as seguintes funções. Digestão, que nada mais é do que a degradação do alimento que a gente ingere. O transporte desse alimento, que vai da boca até o ânus. A absorção e a eliminação desse alimento também. A absorção do que será aproveitado, do que o nosso corpo irá precisar, e a eliminação do que o nosso corpo não irá utilizar, que se dará através das fezes. Tá? Então, no próximo slide, a gente vai ver os movimentos peristálticos, que são justamente os movimentos relacionados com o transporte desse alimento que vai da boca até a região anal. O tubo digestório ele é muito longo, Ele tem em média ali de 8 a 9 metros, mas pode variar de pessoa para pessoa. Tá? Então observe aí no vídeo os movimentos peristálticos. São os movimentos que irão impulsionar, movimentar, transportar o alimento ao longo desse tubo digestivo. Esses movimentos eles acontecem graças a uma musculatura que está revestindo esse tubo, que é uma musculatura do tipo lisa. A musculatura lisa, como já vimos lá no sistema muscular, ela é um tipo de músculo que tem contração lenta, fraca e involuntária. Então, o sistema digestivo é formado pelo canal alimentar ou canal digestivo, que se inicia aqui pela boca. Em seguida tem a faringe, esôfago, estômago e intestinos. Então, olhando aqui na imagem do lado, inicia pela boca, o alimento ele vai descer pela faringe. A faringe ele é um órgão que ele é compartilhado, ele também faz parte do sistema respiratório. Então, a faringe desce pelo esôfago, vem aqui para essa parte mais dilatada desse canal que é o estômago. Do estômago tem acesso aqui ao intestino delgado. Em seguida, o intestino grosso, finalizando aqui na região do ânus. E tem também os órgãos anexos, dentes e línguas, glândulas salivares, fígado e vesícula biliar e pâncreas, os quais irão auxiliar nos processos digestivos ali do sistema digestório. Então, as etapas envolvidas no processo aqui, que está relacionado com as funções do sistema digestório. Inicia-se pela ingestão do alimento através da boca, captação do alimento pela boca. Depois, através dos órgãos anexos aqui, dente e língua, vai ter a mastigação desse alimento, a trituração do alimento. Esse alimento ali também ele vai ser umidificado, e também vai ser iniciada a digestão de alguns carboidratos. Então, logo na boca já acontece um monte de processos, certo? Mastigação, acontece também uma parte da digestão também. Depois que esse alimento ele é mastigado através do dente, com auxílio também da língua, que vai estar movimentando esse alimento ali dentro da boca, tem a deglutição, que é o movimento do alimento da faringe para o esôfago. Depois, esse bolo alimentar, ele vai cair ali no estômago, onde vai sofrer a digestão, a ação de diferentes tipos de componentes ali, principalmente de enzimas, A pepsina é um exemplo de enzima que vai degradar proteínas, certo? Depois vai para os intestinos, onde vai continuar essa digestão através da degradação de açúcares, proteínas, ácidos nucleicos. Depois que esses alimentos eles estiverem devidamente triturados, eles serão absorvidos nos intestinos e a parte que não for aproveitada será eliminada através da defecação, por meio das fezes. Então agora a gente vai falar de cada um dos órgãos que faz parte do sistema digestório, iniciando aqui com a boca.
Então, ó, a boca ela é uma cavidade anatômica que compõe a parte inicial do tubo digestivo. Então, é a parte inicial, né, onde o alimento ele vai ser captado, ele vai ser ingerido. Abertura inicial. A boca ela é dividida no vestíbulo da boca e na cavidade própria da boca. Quem faz essa divisão, né, o limite dessa divisão são os dentes. Então, ó, a parte anterior dos dentes, certo? A parte da frente dos dentes, é onde a gente vai encontrar o vestíbulo da boca, ou seja, onde tem os lábios, tem as gengivas também. Então esse é o vestíbulo da boca, que é como essas setinhas aqui estão apontando. A parte posterior dos dentes, onde tem aqui a região do teto da boca, né, da língua, certo? É a região da cavidade própria da boca, que está representada aqui com a cor verde. Outras estruturas encontradas ali na boca são as amígdalas, que a gente inclusive já fez uma abordagem bem superficial quando estava lá falando de sistema digestório, né? As amígdalas, a amígdala palatina, que é essa que a gente está vendo aqui na imagem. Tá? A parte de cima tem um lábio superior, parte de baixo lábio inferior, a língua, a úvula, que é esse sininho, né? Que fica aqui na parte final do palato mole, e os dentes. Ó, os dentes são estruturas cônicas, né, como o nome diz, tem forma de cone, muito duras, não são ossos, como já vimos, né, quando estávamos abordando o sistema esquelético. A estrutura, a composição dos dentes é diferente da composição dos ossos, fixadas nos alvéolos da mandíbula e maxila. Então, a maxila é essa parte aqui de cima, né, na região aqui do bigode, né, parte de dentro aqui, e a de baixo é a mandíbula. Então, os dentes eles estão fixados ali por articulações que, inclusive, já estudamos também, que são as gonfoses. Os dentes eles são usados na mastigação e na assistência da fala. Tá? Então, ó, eu coloquei essa imagem abaixo só para a nível de conhecimento, né? Porque a dentição do adulto ela é diferente da dentição de uma criança. A quantidade de dentes em uma criança, ela gira em torno ali de 20 dentes, certo? A criança tem 20 dentes. Já os adultos, eles têm 32 dentes, contando com os sisos, certo? Com o dente-queiro, né? Porque existem pessoas que não têm os dentes cisos. Então, essa contagem aí, ela não pode ser incluída nessas pessoas, essa 32 dentes. Então, ó, são 8 incisivos, 4 em cima, 4 embaixo. 4 caninos, 2 em cima, 2 embaixo. 8 premolares, né? 4 em cima, 4 embaixo. 12 molares, 6 em cima, 6 embaixo. E isso tudo dá um total de 32 dentes. Língua é um órgão muscular recoberto por mucosa. Tá? Então, quais são as funções que a língua vai desempenhar no sistema digestório? No paladar, então, se a gente observar aqui nessa segunda imagem, ó, tem as papilas gustativas, papilas circunvaladas, papilas folhadas, papilas fugiformes, todas são papilas e todas estão relacionadas com o paladar, certo? Com a captação, com a percepção do gosto da comida que a gente ingere. Estão envolvidos na mastigação, então a língua ela vai estar movimentando, ali, auxiliando os dentes, né? Na trituração, na degradação do alimento na região da boca. Auxiliam também na deglutição. A língua estará ali desempenhando a função de empurrar o alimento para a faringe, né? E da faringe ela será empurrada para o esôfago, desembocando ali no estômago. E também está relacionada com a fonação, com a produção da voz. Faringe. Faringe é um tubo que começa nas coanas e estende-se até a laringe esôfaga. A gente já comentou sobre a faringe, né? Quando estávamos abordando sobre o sistema respiratório, porque a faringe ela é um órgão compartilhado do sistema respiratório e digestório. Mas, né, só recapitulando aqui o que a gente já falou. A função, ela vai ter a passagem de ar, como a gente viu no sistema respiratório, e transporte de alimento. A faringe também vai possuir uma musculatura lisa, né, que vai movimentar o alimento, o bolo alimentar, para o esôfago.
um processo chamado de deglutição. Ela é dividida em nasofaringe, que faz comunicação com o nariz, a parte da faringe que faz comunicação com a boca é a orofaringe, que está representada aqui em azul, e a parte da laringe, que faz parte, a parte da faringe, que faz parte com a laringe, essa aqui que está representada em lilás. Esôfago é um tubo fibromusculoso mucoso que se estende entre a faringe e o estômago. Então aqui está o tubo, ó. Ele inicia aqui no final da faringe até o estômago, até a região aqui do esfíncter esofágico inferior. Esse esôfago aí ele varia de tamanho, mas ele é um tubo alongado, né? Ele tem de 20 a 30 centímetros aproximadamente e ele está relacionado justamente com o transporte de alimento. Ele realiza aquele peristaltismo, né? Ele impulsiona, movimenta, auxiliando no transporte do alimento da faringe para o estômago. O estômago, ó, é uma parte dilatada aqui desse canal, desse tubo digestivo. Ele está localizado entre o esôfago e o duodeno. Então, o esôfago foi esse tubo que a gente acabou de falar. Ó. Finalizou o esôfago, tem o estômago. E aqui inicia o intestino delgado. A primeira parte do intestino delgado é o duodeno. Tá? Então, ele está entre o esôfago e o duodeno. E o intestino delgado, essa parte inicial do intestino delgado. Quais as funções? Digestão de alimento. Então, o estômago ele vai produzir ali, né, o ácido clorídrico, que vai ativar uma enzima, né? Ela vai estar na forma de pepsinogênio, mas ela vai ser ativada através do ácido clorídrico em pepsina. A pepsina ela vai estar relacionada com a digestão inicial de proteínas. Vai digerir as proteínas ali parcialmente. Também está relacionada com a secreção de hormônios. Então, o estômago ele vai produzir um hormônio chamado de gastrina, né, que vai estar relacionado com o apetite. Se o estômago estiver cheio, libera a gastrina, que vai enviar uma mensagem lá para o cérebro para diminuir o apetite. Essa gastrina ela também está relacionada com o controle desse esfíncter. Então, quando ela é produzida, ela fecha o esfíncter, né, que é para dar tempo de o estômago atuar, as enzimas que são produzidas no estômago atuar sobre o alimento. Essa gastrina também está relacionada com os movimentos peristálticos, tá? Ela estimula os movimentos peristálticos ali do esôfago também, a salivação. O estômago também ele está relacionado com o controle de transporte. Então, aqui no final do estômago, como eu acabei de falar, tem um esfíncter, que é como se fosse uma válvula, que vai estar controlando a descida do conteúdo estomacal para os intestinos. Tá? Então, ó, se esse esfíncter aqui de baixo, o esfíncter pilórico, ele abre, o conteúdo ele desce, mas ele não pode descer antes do tempo. Então, ele controla esse transporte, tá? O estômago controla esse transporte. Aqui em cima também tem o esfíncter esofágico inferior. Ele está relacionado com, assim, para impedir que o alimento ele retorne para o esôfago, certo? Impedir o refluxo. Em algumas pessoas, esse esfíncter aqui ele tem um problema de fábrica, certo? Ou até a alimentação também influencia, que faz com que esse esfíncter esofágico inferior ele relaxe. E o conteúdo aqui estomacal, que é ácido, né, porque tem o ácido clorídrico, ele pode ascender, ele pode subir, né, causando irritação ali no esôfago, inflamando ele, né, configurando um quadro que é chamado de esofagite. Então, aqui tem essas válvulas, né, esses esfíncteres que irão controlar esse transporte. E também no estômago tem uma pequena absorção de água e de nutrientes. Tá? Bem discreta. Descendo aqui pelo estômago, né, tem o canal mais alongado, que é o intestino delgado. Ele está relacionado com a absorção e digestão de alimento. A gente vai ver quando estivermos falando um pouco lá do pâncreas, que aqui na região do duodeno, a região inicial do intestino delgado, vai ser liberado um monte de enzimas que irá degradar alimentos. Tá? Mas já fiquem sabendo logo que ele está relacionado com a digestão e também com a absorção. Mais de 90% das partículas sólidas que nós ingerimos, ela será absorvida a nível de intestino delgado. Tá? O intestino delgado ele é dividido, né, na parte inicial aqui, que é o duodeno, que está representado com essa cor azulzinha.
No jejúnio, com essa cor mais rosa, acho que é rosa, né? Rosa. E no íleo. Duodeno, jejúnio e íleo são as partes do intestino delgado. Internamente, como que é o intestino delgado? Né? Então aqui está uma parte do intestino delgado. Interiormente ele tem essas ondulações na parede interna, que são as vilosidades, que é como se fossem uns dedinhos. Certo? Essas vilosidades, analisando microscopicamente, ainda tem outras projeções celulares, né? Extensões celulares aqui, que são as microvilosidades. Então, observem aqui como o epitélio que reveste internamente o intestino delgado. Certo? Tem essas microvilosidades. E essas microvilosidades e vilosidades têm uma grande importância na absorção de alimento. Certo? Elas irão aumentar a superfície de absorção do intestino. Porque se não tivesse essas microvilosidades e vilosidades, o alimento ele ia passar direto, né? Não iria dar tempo de ser absorvido. Tá? Então, essas estruturas são muito importantes aí para o intestino delgado, para fazer a absorção de alimento. O intestino grosso, né, ele tem um calibre maior, né? Como o próprio nome diz, ele é mais grosso. Certo? E ele não tem aquelas microvilosidades. Ele está relacionado com a absorção de água e de certos eletrólitos. Então, a absorção de água ela se dá basicamente aqui no intestino grosso. O intestino delgado está mais relacionado com a absorção da parte sólida do alimento que a gente ingere. No intestino grosso também vai ter bactérias que irão produzir vitaminas, bactérias intestinais. E o intestino grosso também está relacionado com a parte da eliminação dos resíduos do que não foi absorvido, né, pelos os segmentos anteriores. Será eliminado na forma de fezes, por um processo chamado de defecação. Tá? Então, vamos ver as partes do intestino grosso. A parte inicial aqui do intestino grosso é o seco, que é a mais dilatada também, a mais aumentada. Certo? No seco tem o apêndice vermiforme, que é bastante conhecido, né? Justamente porque ele pode, em algumas situações, inflamar e causar apendicite. Ele é um órgão rico em tecido linfóide, né? Ele tem uma importância no sistema imunológico. Muita gente acha que para que serve o apêndice? Só para causar apendicite. Não, ele tem uma importância discreta, né, no sistema imunológico. É tanto que se fizer a retirada dele, existem outras estruturas do sistema de defesa do nosso corpo que irão compensar essa retirada. Tá? Mas, se essa inflamação ela for muito exuberante, né, muito importante, o conteúdo fecal ele pode extravasar e se espalhar ali na região abdominal, pondo em risco a vida da pessoa, né, porque pode causar uma sepse, que é uma infecção generalizada. Então aqui está o seco e a parte maior do intestino grosso é o cólon, certo? Então, o cólon ele é dividido em colo ascendente, que é esse que sobe, colo transverso, que é esse que atravessa, né, transverso, colo descendente, que é esse que desce, colo sigmoide, que é essa parte aqui, e tem a parte final do intestino grosso, que é o reto, finalizando aqui com o ânus, que é esse orifício, e irá permitir a saída das fezes. E aqui nesse ânus também tem um esfíncter anal, uma válvula que controla, né, essa saída das fezes. O peritônio também é um órgão ali presente no sistema digestório. O peritônio, pessoal, se eu não me engano foi no ano de 2018, né, ele foi renomeado, né, reclassificado como um órgão. Ele era só classificado como estrutura, só que em 2018 ele foi classificado como órgão, o 79º órgão do corpo humano. Certo? Ele é dividido no peritônio parietal, ele é uma grande membrana serosa do corpo que reveste a parede abdominal e suas vísceras, que são os órgãos da região abdominal. Então, tem esse peritônio que reveste externamente e tem esse peritônio que está ali, entre o intestino grosso, tá? Intestino grosso, intestino delgado, segurando as alças intestinais. Então, ele tem tanto esse papel de revestir e proteger a parede abdominal, quanto também de sustentar os intestinos também.
Vamos agora, né, falar um pouco sobre os órgãos anexos, que são aquelas partes lá que ficam em comunicação com o tubo digestivo. Primeiro, as glândulas salivares. As glândulas salivares são divididas em glândulas salivares maiores e glândulas salivares menores. Certo? As glândulas salivares menores estão presentes ali no teto da boca e são microscópicas. As maiores são essas daqui, ó. Glândula parótida, que é a maior, fica aqui na frente, né, anteriormente às orelhas, ó. A glândula sublingual, que fica abaixo da língua, e a glândula submaxilar, que fica aqui, como é que eu posso dizer, aqui na base da maxila, da mandíbula nesse caso, porque antigamente era chamado de maxila inferior, mas já está em desuso, agora é só mandíbula. Tá? Então, tem essas 3 glândulas, né? Aliás, são 6, né? Porque são 3 aqui desse lado, mas tem 3 do outro lado. Essas glândulas irão produzir a saliva. Quais são as funções da saliva? Umidificação do alimento. Então, a saliva irá deixar o alimento mais umidificado, mais molhado, facilitando a descida dele até o estômago, né? Dentro da saliva também, ali misturado com a saliva, também tem substâncias que são antimicrobianas, como a lisozima, que destrói a parede bacteriana. Tá? E também a saliva ela é levemente ácida, isso atrapalha um pouco a multiplicação de alguns micro-organismos. E na saliva também tem enzimas como a amilase salivar, também é chamada de ptialina, que irá iniciar o processo de digestão de carboidratos. Fígado, nosso segundo órgão anexo. Cara, o fígado ele tem muitas funções, pessoal. Mas vamos focar aqui só na função, só dar ênfase na função digestória. Mas ele tem várias funções. Tá? Ele está relacionado com a desintoxicação, então, no processamento de fármacos, de drogas. Ele está relacionado com a produção da bile, né? A excreção de sais biliares, que a gente vai ver mais na frente, que a bile, analisando aqui na figura do lado, aqui está o fígado e aqui está a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é formada, aliás, ela é uma bolsa, vesícula quer dizer bolsa, e dentro vai ter a bile. A bile é formada principalmente por água, é um líquido amarelo, esverdeado, formado principalmente por água. Só que dentro tem os sais biliares, dentro tem pigmentos como a bilirrubina, proveniente da degradação de hemácias, né, da destruição de hemácias, e também vai ter colesterol. A bile, pessoal, ela é muito importante na digestão de lipídios, de triglicerídeos. Ela vai atuar como se fosse um detergente, certo? Vai separar ali as moléculas de gordura, facilitando a ação de enzimas. Então, olhando aqui, está o fígado. O fígado produz a bile vem para aqui, para a vesícula biliar. Essa bile ela vai ser eliminada aqui no começo do intestino delgado, na região do duodeno, para digerir triglicerídeos, lipídios. Tá? Essa é uma das outras funções do fígado. Armazenamento, o fígado armazena glicose na forma de glicogênio. Tá? Também produz vitamina D e também está relacionado com o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Nota que eu coloquei aqui entre outras, porque o fígado ele tem mais de 40 funções. Tá? Vamos dar ênfase aqui para a função digestória dele. Pâncreas. O pâncreas ele é um órgão, uma glândula mista. Né? Glândula mista por quê? Porque ela tem tanto um papel endógeno quanto exógeno. Ah, meu Deus, o que é isso? Endógeno é uma glândula que ela produz o seu conteúdo e joga no sangue. E exógeno é uma glândula que produz o seu conteúdo e joga em alguma cavidade, em algum espaço. O pâncreas ele pode ser esses dois. Por quê? Aqui está o pâncreas, certo? A região onde ele está localizado. Está localizado posteriormente ao estômago, ele está atrás do estômago. E ele produz insulina e glucagon. Certo? Eu já acredito que vocês já tenham ouvido falar da insulina. A insulina é um hormônio produzido para possibilitar a entrada da glicose na célula. O glucagon ele é o contrário. Certo?
ele vai lá para o fígado, né, e pega a glicose, aliás, vai no glicogênio e estimula a liberação da glicose no sangue. Então, são hormônios antagonistas, eles têm funções opostas. Enquanto a insulina joga a glicose na célula, diminui os níveis sanguíneos de glicose no sangue, o glucagon ele aumenta os níveis de glicose no sangue. Esse conteúdo ele é liberado no sangue, então ela atua aí como uma glândula endógena, certo? E o pâncreas também, ele irá produzir enzimas, um monte de enzimas, certo? Que irá ser liberado aqui nessa cavidade, que é o duodeno, a região inicial do intestino delgado, certo? Então, irá produzir enzimas que estão relacionadas com a degradação de carboidratos, como a amilase pancreática, enzimas relacionadas com a degradação de proteínas, como a tripsina, a quimiotripsina, a carboxilopeptidase, que irão degradar o que não foi totalmente degradado no estômago pela pepsina. Não precisam, vocês decorarem esses nomes. Só saibam que a função aqui do pâncreas. Também irá produzir enzimas como a lipase, que irá degradar também lipídios, que é a lipase pancreática, na degradação de ácidos nucleicos, DNA e RNA, as ribonucleases e as desoxirribonucleases. Então, pessoal, isso aí foi a nossa aula sobre sistema digestório. Foi uma aula longa, mas espero que tenham gostado. Valeu?